Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Pai que teria abusado sexualmente da filha ainda criança por 7 anos seguidos está preso. Suspeito de matar um agente penitenciário também vai para a cadeia. O número de assaltos contra motoristas de aplicativos cresceu em BH nos últimos 9 meses e já tem gente desistindo da profissão. Vítimas da tragédia causada pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana não estariam sendo tratadas da forma correta pela Fundação Renova, segundo 4 órgãos públicos envolvidos na apuração do crime e no monitoramento dos danos causados. E hoje, uma juíza fez um alerta aqui na capital. Situações de violência provocadas por jovens dentro das escolas não devem ser tratadas como se o autor fosse um criminoso adulto, que muitas vezes sai algemado e na viatura policial. No futebol, você confere os 4 gols do Atlético na vitória sobre o Ferroviário do Ceará e a preocupação de Mano Menezes com o desempenho do Cruzeiro na Libertadores. E hoje também tem dica de programa para o seu final de semana. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de abusar sexualmente da própria filha na Grande BH. Os abusos começaram quando ela tinha 11 anos e duraram por 7 anos. Nós vamos agora para a nossa redação, onde está a repórter Luciana Viana, que tem os detalhes. Que história, hein, Luciana? Boa noite. Que história, Inácia. Boa noite a você, boa noite a todos. Foram 7 anos de abusos, agressões e ameaças de morte. A vítima, hoje com 18 anos, relatou à polícia que os abusos eram frequentes. Na semana passada, após tentar tirar a própria vida, ela relatou tudo para uma madrinha, que então a levou a uma delegacia e o caso foi denunciado. Como a gente disse, uma situação triste, absurda, lamentável. A mãe disse que não sabia de nada. O pai, de 37 anos, está preso. O caso aconteceu em Betim. Tá certo, Luciana, continua com a gente mais um pouquinho, porque a nossa repórter vai nos informar agora sobre um outro assunto, que hoje a Polícia Militar apreendeu 600 quilos de drogas que estavam enterradas em Sabará, na Grande Belo Horizonte. Luciana, quais são aí os detalhes dessa apreensão? Inácia, a polícia recebeu informação de que 3 homens estariam enterrando droga em uma mata do bairro Rosário, lá em Sabará. Chegando lá, Inácia, a polícia militar deu de cara com um buraco de 1,5 metro de profundidade e 2 de largura. 600 quilos de droga, de maconha, foi o que a polícia encontrou por lá. Os 3 homens estão presos, a Polícia Civil segue investigando o caso e toda a droga. Foi preciso um dia inteiro para transportar todo esse material para a delegacia, viu, Inácia? Tá certo, por hora é isso. Obrigada, viu, Luciana? Um acidente envolvendo uma viatura da Guarda Municipal da capital deixou 3 pessoas feridas na madrugada de hoje na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O acidente foi provocado após um motorista com sinais de embriaguez e flagrado com várias garrafas de bebida alcoólica atingir a viatura com 2 guardas que faziam o patrulhamento da região. O impacto entre os veículos fez com que a viatura fosse lançada sobre o passeio. Os guardas foram encaminhados para a UPA Barreiro e liberados após atendimento. Já o motorista do outro carro permanece em observação. Situações de violência provocadas por jovens dentro das escolas não devem ser tratadas como se o autor fosse um criminoso adulto que muitas vezes sai algemado e na viatura policial. Essa é a opinião da juíza da Vara Infracional da Infância e da Juventude da capital, Valéria Queiroz, que hoje também apresentou um relatório das ocorrências infracionais contra crianças e adolescentes atendidas em BH no ano passado. Vários crimes, gente, apresentaram queda, mas ainda estão longe estamos longe de ter uma condição ideal de segurança. Os dados foram apresentados pela juíza Valéria da Silva Rodrigues Queiroz, que comemorou a diminuição do número de atendimentos no ano passado. Vários índices apresentaram queda, como ameaça, crime de trânsito, estupro, tentativa de furto, receptação, entre outros. Apesar dos números positivos, a juíza lembra da necessidade de execuções de medidas. Seja pelo Estado, que seria a internação e a semi-liberdade, seja pelas prefeituras de executar a liberdade assistida, a prestação de serviço à comunidade. Se a gente começa com um serviço bom na liberdade assistida e na prestação, esse menino não vai precisar de uma internação. A internação surge quando a gente falha aqui embaixo.
Essa situação mostrada no relatório estatístico do jovem que não tem acesso à escola e dificuldade para conseguir o primeiro emprego acaba justificando o ato infracional de maior destaque, o tráfico de drogas, que cresceu de 2016 para 2017. O relatório deste ano trouxe dados da violência dentro das escolas. Mesmo com redução de 2016 para 2017, a maneira como eles vêm sendo abordados pode mudar, segundo a doutora. O que eu destaquei, trazendo essa estatística escolar, é a judicialização de comportamentos dentro da escola que deveriam ser revistos de forma mais pedagógica, sem a necessidade de você chamar a polícia. Primeiro, eu acho que o professor, o diretor da escola, para mim, são autoridades máximas, você transferir as suas competências para o judiciário, para o juiz. Não há necessidade de eles serem colocados numa viatura, porque isso é uma forma de punição, de vingança. Colocar dentro de uma viatura e trazer aqui para dentro. Para a juíza titular da Vara da Infância e da Juventude, o investimento em educação e alternativas de chamar a atenção dos jovens para a escola são fundamentais. Cabe às políticas públicas na área de educação fazer com que esses adolescentes não abandonem a escola por exclusão, social. Câmeras de segurança registraram um assalto em um supermercado onde estava um agente penitenciário fazendo compras. Ele reagiu. A tentativa de roubo terminou com troca de tiros. O supermercado fica no bairro Gávea, em Muriaé, na zona da Mata Mineira. Segundo a Polícia Militar, o assaltante chegou com 2 armas de fogo. O agente penitenciário pediu que ele largasse as armas. O assaltante reagiu atirando, mas conseguiu fugir sem levar nada, com a ajuda de um comparsa que o aguardava em uma motocicleta na porta do supermercado. Não houve feridos e até o momento ninguém foi preso. Há 4 dias, a coleta de lixo não é feita na cidade de Ribeirão das Neves, na Grande BH, por causa da paralisação dos garis. Hoje, eles saíram em manifestação pelas ruas da cidade. O Sindiaceio, Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio, reivindica melhores condições de trabalho e 10% de reajuste salarial. Apenas 30% do efetivo está trabalhando e não há previsão de término da paralisação. Segundo a Prefeitura de Ribeirão das Neves, a empresa responsável pelo recolhimento do lixo já foi notificada e, se não retomar a coleta, o contrato poderá ser cancelado. Vítimas da tragédia causada pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana não estariam sendo tratadas da forma correta pela Fundação Renova, segundo 4 órgãos públicos envolvidos na apuração do crime e no monitoramento dos danos causados. Hoje, eles fizeram recomendações à Samarco, à Vale e à BHP Billiton. Denúncias sérias foram feitas contra a Fundação Renova, terceirizada para resolver a questão dos direitos aos atingidos pelo acidente da barragem de Fundão em Mariana, na região central do estado. Não são relatos abstratos de discriminações, de pressões para que sejam celebrados acordos sem a garantia de uma assistência jurídica adequada, pressões no sentido de assinarem um acordo e, ao mesmo tempo, de não poderem discutir com os seus pares, com os outros atingidos, aquele acordo celebrado, pressões de que, se não assinarem aquele acordo, eles perderão os direitos. Segundo as 7 instituições presentes na coletiva de imprensa, a Fundação Renova, entre outros desvios de conduta, tem dificultado o acesso a informações aos atingidos pelo maior acidente ambiental do país. Eles usam de uma linguagem técnica nos moldes empresarial de difícil compreensão para os atingidos. Eles não conversam na linguagem dos atingidos, muitas vezes pessoas simples. Foi enviada uma recomendação a Samarco, Vale e BHP Billiton para que as ações de sua terceirizada, a Fundação Renova, sejam reformuladas quanto ao programa de indenização das vítimas de Fundão. Nós temos lutado para que tenha a perícia independente. E esse valor poderia ser gasto nessas perícias independentes. Ela tem uma política de comunicação que precisa passar por uma reformulação, por uma redefinição. E é neste aspecto que nós tocamos tanto. De acordo com o Ministério Público Federal, as empresas e a Fundação Renova têm 20 dias contados a partir do recebimento da recomendação para enviarem resposta informando as providências tomadas, evitando assim um possível acionamento
funcionamento da Justiça. O que se espera é que haja uma profunda sensibilidade das empresas mantenedoras da Fundação Renova, de tal modo que nós não precisemos ajuizar novas ações e que, portanto, a imagem dessas empresas não fique ainda mais desgastada. Por meio de nota, Vale, Samarco e BHP Billiton reiteraram o compromisso com os esforços de compensação e remediação que estão a cargo da Fundação Renova e disseram que eles foram definidos pelo acordo firmado com os entes federativos da União e dos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. Educadores do estado de Minas Gerais que estão em greve realizaram na manhã de hoje uma marcha pela educação. Eles caminharam de Contagem até o Palácio da Liberdade, aqui na capital. Segundo o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, o grupo cobra o pagamento do piso salarial do 13º e um atendimento de qualidade pelo IPSENG. Uma nova assembleia está marcada para o dia 10 de abril. O número de assaltos contra motoristas de aplicativos cresceu em BH nos últimos 9 meses e já tem gente desistindo da profissão por causa disso. O movimento Juntos Somos Melhores, que representa essa categoria profissional, anunciou que está tentando criar um tipo de alerta que possa ser usado dentro do carro pelo motorista em situações de perigo. Nós também ouvimos a Polícia Militar, que vai dar algumas dicas de proteção aos motoristas. Em um ano, Daniel foi assaltado 2 vezes enquanto atendia corridas por um aplicativo. O primeiro assalto eu fui abordado por 3 indivíduos, né, que cercaram o meu carro. E foi uma chamada de aplicativo, porém eu cancelei, mas cercaram o meu carro e me abordaram, me tiraram do carro, fizeram revista, fizeram pressão psicológica e evadiram com meu veículo, meus bens e tudo mais. E o segundo assalto foi chamada de aplicativo também. O rapaz entrou no meu carro no banco de trás, como o destino era um local ermo. Aí, novamente, ele anunciou o assalto, mesmo procedimento, revista, pediu para tirar a senha de celular, né? E me tirou do carro e foi embora com o veículo. Além dos prejuízos financeiros, que juntos somam mais de R$ 8.000, o trauma psicológico fez com que o ex-motorista desistisse da profissão. Eu não acredito que tem uma solução para isso, entende? Por isso que eu não quero mais mexer com esse aplicativo, não quero trabalhar mais disso, já mexo com outras coisas, já está em outra área. Para mim, isso aí já não existe mais na minha vida. Essa é a realidade vivida por muitos motoristas de Belo Horizonte e região metropolitana. Embora não existam dados oficiais sobre a violência contra a categoria, o movimento Motoristas Juntos Somos Melhores afirma que, nos últimos 9 meses, cerca de 700 condutores já foram assaltados. Tem aumentado muito, segundo as avaliações, de 9 meses para cá, porque os próprios ladrões estão mais se profissionalizando na questão de assalto aplicativo. Outro fator que contribui para a violência contra os motoristas é o cadastro de passageiros. Quem paga em dinheiro fornece menos dados. Para o tenente-coronel Fábio, a opção do pagamento ser feito em dinheiro fez com que os motoristas se tornassem alvos dos criminosos. Na tentativa de diminuir esse tipo de abordagem, a Polícia Militar tem feito algumas ações e dá dicas para os motoristas em circulação. Executando diversas operações blitz em vários pontos da cidade, principalmente nos corredores. Aí fica uma dica muito importante para esses motoristas de aplicativos. A partir do momento que verificar que tem uma pessoa suspeita dentro do veículo, né, que ele possa estar armado, né, você pode parar em qualquer uma das 86 bases de segurança da Polícia Militar. Evitar passageiros em locais ermos, que ele faça uma análise preliminar do local da solicitação do passageiro. Que a partir do momento em que ele pegar o passageiro no local, que ele printe os dados pessoais dele e envie ou para um familiar ou para outro companheiro de trabalho, para que ele tenha aqueles dados guardados. Que a partir do momento em que ele aceite, né, um passageiro no seu veículo, que a partir que ele tenha o trajeto já estabelecido, que ele também compartilhe isso ou para um companheiro de trabalho, né, ou para algum familiar, para que acompanhe em qualquer desvio no trajeto que possa ser solicitada a presença da Polícia Militar de imediato. Para quem trabalha ou já trabalhou como motorista de aplicativos, fica a sensação de insegurança. É realmente impotência mesmo, a gente fica muito frágil. A gente está tentando achar uma forma, um rastreador, um sistema que a gente consiga, junto com a polícia, ou fazer um comunicado à polícia quando está sendo assaltado. Tomara que essa solução seja criada logo. E agora, gente, vamos para o intervalo e daqui a pouco você vai conferir os destaques do esporte. O Atlético goleou o Ferroviário do Ceará no Independência e o Cruzeiro empatou com o Vasco em casa.
Estamos de volta com o futebol. Mesmo com 4 titulares poupados, o Atlético goleou o Ferroviário do Ceará na noite dessa quarta-feira no Independência. O time mineiro ficou mais próximo da classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. 1 minuto. Este foi o tempo que o Atlético precisou para abrir o placar, com Ricardo Oliveira. O Ferroviário teve uma chance, mas faltou capricho. E era o Galo quem comandava as ações. Perigo na cobrança de falta de Otero e no chute de Casares. Até que o chute de Otero desviou na defesa e tirou o goleiro Léo da jogada. 2-0. E era mesmo a noite do venezuelano. Passe de Gustavo Blanco e mais um gol de Otero. Era só o primeiro tempo e o Atlético já goleava por 3-0. Roger Guedes e Eric entraram no intervalo e mantiveram o ritmo. Jogada de Guedes, gol de Eric, 4-0. A goleada poderia ter sido até maior, mas o goleiro Léo fez grandes defesas. O grupo se empenhou, concentrou e mostrou a força que tem. Mostrou que todo mundo está preparado, quem entrou aproveitou a oportunidade, ajudando, defendendo e atacando. E acho que o time construiu um resultado que foi merecido. Deu para encaminhar a classificação à próxima fase da Copa do Brasil e até para preservar alguns titulares. O Atlético está pronto para a decisão do Campeonato Mineiro. Tínhamos que focar na Copa do Brasil, sim. E aí, realmente, agora, a partir de agora, os jogadores lá vão descansar. E amanhã a gente retoma aí para falar no Clássico, nessa final tão importante que vamos ter domingo. E também ontem, mas um pouquinho mais tarde, no Mineirão, o Cruzeiro encontrou o Vasco pela Libertadores, mas a Raposa só conseguiu um empate sem gols contra o time carioca. E quem conta como foi a partida é o nosso repórter e comentarista André Salles. André, me conta que o Cruzeiro ainda tem chances na Libertadores, nesse grupo que é forte? Boa noite. Pois é, boa noite. Ainda tem chance sim, mas preocupante a exibição do Cruzeiro ontem, né? A gente falava sobre o Vasco, talvez nesse grupo da morte aí seja a equipe mais fraca e o Cruzeiro não conseguiu criar. Teve muitas dificuldades, ficou no 0-0 e o Fábio ainda fez uma grande defesa. Após a partida, o técnico Mano Menezes falou sobre essa situação, se o Cruzeiro tem chances de classificar nesse grupo 5. Vamos ouvir. Chamaram de grupo da morte, é um grupo de qualidade mesmo, é um grupo difícil. Sempre o jogo brasileiro, né, entre duas equipes do mesmo país, para nós é mais difícil ainda, exatamente pela paridade, pelos jogos, por nós nos conhecermos todos bem. Mas os nossos outros 2 adversários também empataram ontem. É difícil mesmo. Nós vamos ter que ir ao Chile, vamos ter que pontuar no Chile. Certamente vamos ter que pontuar, porque não podemos deixar tudo para depois, para ter que fazer um segundo turno depois com 100%. O Cruzeiro já fez isso na história, né? Mas nós sabemos a dificuldade que é. Pois é, e só para dar uma repassada, então, Cruzeiro e Vasco empataram, ficaram com 1 ponto cada. E aí os 2 outros adversários, o Racing e a Universidade de Chile, ficaram com 4 pontos. Então estão uma partida à frente, digamos assim. E aí o Cruzeiro tem jogos bem complicados. Sai para o Chile para pegar a Laú, depois inverte, pega a Laú aqui, aí joga contra o Vasco no São Januário e termina contra o Racing no Mineirão. É só pedreiro e o Cruzeiro precisa se recuperar o quanto antes. Tá certo, obrigada, viu, André? É isso aí. Você já pensou em ver cápsulas que trafegam em alta velocidade transportando cargas? Pois Minas foi escolhida para sediar um projeto de logística pioneiro no Brasil. A Polícia Civil prendeu uma dupla suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na região do Barreiro, aqui na capital. Os homens também seriam suspeitos de participar de algumas mortes, entre elas a de um agente penitenciário. A polícia apresentou Fabrício Júnior Cardoso, de 29 anos, e Paulo Henrique Oliveira, de 25. Eles são suspeitos de terem envolvimento com o tráfico de drogas em um aglomerado na região do Barreiro.
Nestas imagens feitas pelos policiais, é possível ver o momento da prisão de Fabrício, o Timão, que foi pego em casa. Apesar de eles estarem envolvidos com drogas, crime principal, vários outros delitos que gravitam em torno do tráfico eles praticavam, como roubo de veículos, além dos homicídios, das tentativas de homicídio ali, para demonstrar o poder deles perante aquela região. Então o índice de criminalidade subiu bastante e com a prisão deles, certamente esse índice vai regularizar e vai diminuir. E a sensação de segurança ali daquela população vai se elevar com certeza. De acordo com as investigações, o tráfico de drogas na Vila Semig acabou se tornando alvo de 2 grupos que disputam aquela área. Desde agosto do ano passado, a rivalidade entre as 2 gangues acabou fazendo 10 vítimas no aglomerado, 8 de um lado e 2 do outro. Fabrício e Paulo seriam do mesmo grupo e também seriam suspeitos de terem participado de algumas mortes. Num áudio interceptado pela polícia, Paulo comemora a morte de Adailton Souza Santos, o Daitinho. O Daitinho não existe mais! Para a imprensa, Paulo confessou ter matado o rapaz. O Daitinho foi eu mesmo, porque ele é safado, queria matar. Eu tenho marca de tiro que ele deu em mim aqui, ó, só esse aí mesmo. Em outra conversa gravada pelos policiais, Paulo planeja a execução de uma pessoa que estaria numa festa. Aí, se vocês não tomar geral nessa festa, vocês vão sair lá fora, entendeu? Os meninos vão matar a arma pra vocês. Aí, para não dar espaço, só vai chegar na nuca deles e dar, entendeu? Segundo a polícia, esta execução não aconteceu, mas as 2 gangues continuaram aterrorizando a vila. Ele não é contratado através de dinheiro para matar. É tudo feito na base da troca, da camaradagem. Ele mataria hoje alguém para um amigo que talvez no futuro pudesse servir com uma arma, uma porção de droga, um carregamento, alguma coisa que interessasse o trabalho deles, no caso, o tráfico de drogas. Em outro vídeo apresentado pelos investigadores, Paulo aparece com uma arma calibre 12 andando em uma rua do aglomerado. Ele também pode estar envolvido na morte de um agente penitenciário. Ninguém morre à toa, né? A Polícia Civil tem que, não é só pelo simples fato desse agente penitenciário que tinha que morrer, mas a Polícia Civil vai comprovar o envolvimento dele no tráfico, o pessoal lá, alguma coisa assim parecida, entendeu? A cidade de Contagem, na Grande BH, foi escolhida para receber as instalações de um projeto piloto no Brasil que pretende criar soluções para transporte de cargas. Trata-se de um veículo bem inovador que vai usar cápsulas com deslocamento em alta velocidade em uma base parecida com a linha férrea, mas na qual não existe atrito. O projeto de parceria público-privada foi apresentado hoje pelo governador Fernando Pimentel. Já imaginou um meio de transporte de cargas sem condutor com uma velocidade que pode facilmente superar 1.000 km por hora e ainda mais econômico e seguro? Esse transporte já existe e em breve chega a Minas Gerais. O governador Fernando Pimentel assinou hoje um decreto no qual libera 13 milhões em recursos para a implantação do sistema no estado. O Centro Global de Inovação e Logística é uma parceria público-privada e será implantado em um espaço de 22 mil metros quadrados em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. A região metropolitana de Belo Horizonte é uma das regiões hoje mais criativas do mundo inteiro, que tem mais implantação da chamada economia criativa. A indústria desse tipo de economia está vindo crescentemente para cá e o Estado está dando todo o apoio necessário para isso. A ação inédita coloca Minas Gerais no centro das atenções na área de tecnologia em transporte no mundo. Nós estamos buscando um caminho de desenvolvimento sustentável para o nosso Estado e temos encontrado por parte dos mineiros e das mineiras aquilo que a gente precisa encontrar, que é a disposição de trabalho. As operações devem começar ainda este ano e o objetivo é buscar soluções para os desafios do transporte de cargas no Brasil e no mundo. E o modelo que eles usam para a construção da linha é a linha férrea, né? Então, aproveitando que esse é uma ação muito moderna do modelo do desenvolvimento econômico atual, que é aproveitar os ativos. Para um país tão exportador como o Brasil, o transporte de carga, eu acho que é uma excepcional ação. Esta é mais uma medida adotada pelo Estado na busca pela liderança do desenvolvimento do setor de tecnologia no país. Minas Gerais investe hoje em inovação e proporciona aos mineiros de construir as suas ideias e transformar a empresa. Não existe em país nenhum do mundo e nem estado nenhum do mundo. Hora de programar o fim de semana. Se você ainda não sabe o que fazer, a Luciana Viana tem dicas para você.
No cinema, o início dos tempos, quando as criaturas pré-históricas viviam na Terra, é o período em que se passa O Homem das Cavernas. A produção narra a história de um corajoso herói e seu melhor amigo, Porcão, que trabalham juntos na união da tribo. Ação e fantasia na telona. No teatro, o admirável Nino Novo, numa arrojada iniciativa e acompanhado apenas do invisível espírito da aventura, na voz de Ney Matogrosso. O aprendiz de feiticeiro deixa o castelo para cair na estrada e assim descobrir o sentido e a sensação do que é uma verdadeira aventura. Você tem uma masterclass para participar aqui em Belo Horizonte. Uma comédia dramática com o Cristiane Torlone e o enredo é todo baseado nas aulas magnas e lendárias que a soprano Maria Callas proferia lá nos anos 70 em Nova York. A exposição Arte e Favela, Memórias Urbanas, pode ser vista no Museu Inimar de Paula, aqui em Belo Horizonte. A mostra reúne telas de 7 artistas urbanos da capital, são 35 no total, de pessoas convidadas desse projeto Arte e Favela com grafite. Lula Ribeiro faz show de lançamento do CD O Amor é Sempre Assim, no Sesc Palladium, nesta quinta-feira com convidados especiais, Paulinho Mosca e Flávio Venturini da Tempo. Tem festa Vila Mix neste sábado no Mega Space, com Simone Simaria, Matheus e Cauã, Jorge Matheus e muito mais. E para quem gosta de eletrônica, Alok e Jetlag também marcam presença. Tem também Nação Zumbi no Music Hall, com todos os clássicos do grupo. E no sábado, uma noite mágica com os maiores sucessos do rei Roberto Carlos, ao lado de sua orquestra e coral no Mineirinho. Programe-se, divirta-se. E uma última notícia, camelôs que trabalham na região do Barreiro devem apresentar comprovante de endereço até amanhã para a Prefeitura. E isso é necessário para que eles possam participar do sorteio para a escolha dos boxes em shoppings populares. A apresentação deve ser feita na Rua dos Caetés, número 466, no centro, entre 9 da manhã e 5 da tarde. Nosso jornal fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Amanhã temos de novo um encontro. Até lá.